Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo ou nova por aqui, bem-vindo ao canal. Inscreva-se, nos siga nas redes sociais, deixando aqui o link do canal na descrição. Meu nome é Sandra Di, para quem ainda não me conhece. Eu moro nos Estados Unidos, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano. E eu trago casos de true crime toda terça e sexta e também alguns casos de desaparecimentos misteriosos. Mas o caso de hoje é um caso diferente e vocês deixem aqui nos comentários se gostaram desse tipo de caso. Não é um caso de crime, mas é um caso verídico que eu achei muito interessante, que foi extraído do website Reddit. O Reddit é um website aqui nos Estados Unidos, você conta de tudo que você quer da sua vida. Os amores, os infortúnios, as revanches, o que você quiser. Então esse caso foi extraído de lá. Eu estou alterando o nome das pessoas e, obviamente, nós não usamos imagens destas pessoas. Então, as imagens que nós vamos estar colocando aqui são imagens ilustrativas para deixar o vídeo um pouquinho mais movimentado, mas eu achei muito interessante essa história, é um caso verídico, e eu falei, não, gente, eu tenho que contar isso lá, porque eu ri muito fazendo, sabe? Lendo e depois fazendo. Mas vamos ao caso de hoje. Casey, ela disse que desde que ela se lembra, os pais amavam mais a irmã dela, a Molly, do que a ela. Qualquer coisa que a Molly falasse aos pais contra a Casey, os pais acreditavam na hora na Molly e puniam a Casey. Se ela acusasse de qualquer coisa, eles nunca acreditavam na Casey, mesmo que houvessem provas inegáveis, eles se recusavam a acreditar e ainda repreendiam a Casey. Para vocês terem ideia, o bolo de aniversário da Casey, quem tinha que escolher o sabor? Ela era a Molly. A Molly era mais jovem do que a Casey. Então, os pais cresceram dando tudo para essa menina, para essa Molly. Eles compravam tudo, mas tudo mesmo que a Molly queria. E para Casey era uma coisinha ou outra, não que ela queria, mas o que a irmã dela queria que desse para a Casey, ou seja, nenhum respeito pela Casey ao crescer. A Molly cresceu mimada e ela não gostava da Casey por algum motivo. Desde a fase de infância ela já era assim, ela ignorava a Casey, mas tudo ficou ruim mesmo, ficou pior quando elas se tornaram adolescentes. A Molly não tinha amigos, ninguém a suportava. Os pais adoravam se gabar das conquistas da Molly, mas faziam questão de deixar todos sabendo qualquer falha que a Casey fizesse. A Casey era popular na escola, era mais bonita. A irmã tinha muita inveja dela e começou a contar aos pais delas histórias que não eram verdadeiras da Casey, só para que os pais a punissem. E aí ela começou a inventar histórias dos amigos da Casey. E os pais da Casey, sem nem perguntar, proibiram a Casey de ver os amigos. E eles começaram a dizer, eles não são boas pessoas para você, segundo a sua irmã. Olha por aí. Então, ela queria ter uma vida normal, Gente, vocês me desculpem aqui o barulhinho, é porque eu estou com o telefone ligado. Desculpa o barulho. Então, o que acontece? Ela queria aproveitar tempo com a família dela, poder ficar junto com eles. Mas ela não tinha esse retorno dos pais dela. Eles não gostavam dela também, parece. Aí, um dia, a irmã dela resolveu que ela queria mudar de escola, porque o seu nível, o seu status social não era condizente com aquela escola e ela exigiu que fosse mudado. A escola era mais longe e custava muito mais. Mas lá foi a Molly para a escola. A Casey continuou na escola popular do estado. Os amigos da Molly, porque ela fez alguns amigos na nova escola, eles iam à casa da Casey e intimidavam a Casey. E os pais dela diziam, isso é uma provocação leve. Até isso eles ficavam do lado da Molly. Acontece que a Casey não podia levar nenhum amigo na casa, porque seus pais eram péssimos anfitriões e, segundo a Molly, nenhum daqueles amigos prestava. Então, ela simplesmente tinha uma vida muito recata. A Casey começou a namorar. Os pais insistiram que ela deveria levar esse rapaz até a casa deles. A certa altura, a Casey pensou, bom, não tem outro jeito, né? Vou levar. E aí ela levou o rapaz lá na casa da Casey. Bom, não preciso nem dizer que quando ele foi embora, a Molly inventou um monte de coisa, disse para os pais dela, esse rapaz não é para minha irmã, ele passou a noite inteira flertando comigo. E claro, ela apareceu lá na sala, né, com aquelas roupas minúsculas, segundo a Casey, piscando muito, sabe aquele tipo, jogando aquele charme para cima. Só que o rapaz não estava nem aí, ele gostava da Casey, também a outra não era nem o tipo dela, mas aí a moça foi lá fazer a cabeça, não. Ele passou a noite inteira flertando comigo, aí os pais, irritados,
disse para ela que não queria mais que ela saísse com aquele rapaz. Pois é. Eles a proibiram de namorar esse jovem tão horrível. A Casey, gente, ela era linda, esbelta, inteligente. Já a Molly, ela estava assim, acima do peso. Ela não se sentia muito confortável com o corpo dela. E aí, claro, ela tinha aquela inveja da irmã dela. Aí passaram-se alguns meses. Após um tempo, a Casey começou a namorar outro rapaz. Outro. Não preciso nem dizer que aconteceu a mesma coisa. Levou o rapaz lá na casa. Depois ela disse para os pais dela que os pais deixavam elas lá conversando, né? Ela, a irmã e o rapaz. E depois ela dizia para os pais, o rapaz tentou avanços contra mim. A Casey levantou-se para ir ao banheiro. Ele tentou algo contra mim. Novamente o pai falou, não é possível, minha filha só escolhe homem que não presta. Proibiu também a Casey de namorar esse rapaz. Aí a Molly nunca levou um homem lá na casa. Então não tinha ninguém para apresentar. Aí ela pensou com ela mesma, quer saber de uma coisa? Eu não vou trazer mais ninguém nessa casa, porque eles acreditam em tudo que a minha irmã fala. E o tratamento desigual, gente, continuou por muito tempo. A irmã tinha sempre dinheiro para gastar porque os pais davam. Ela tinha liberdade para ir a qualquer lugar, a qualquer hora. Enquanto a Casey não tinha mesada, não tinha nada, não podia onde queria, não podia fazer nada. A Molly, como eu falei, ela era mais velha do que a Casey, mas pouca coisa. Eis que chegou o tempo de ir para a universidade. E a Molly foi aceita em uma universidade. Ela não tinha bolsa de estudo e os pais tinham que pagar uma faculdade que era caríssima. Mas lá foi ela para a faculdade. E a Casey pensou, bom, pelo menos vou ficar livre dela por um tempo. E a Molly vai morar na universidade, só vai vir em casa aqui nos feriados e tal, férias, e não vai mexer tanto o saco. Acontece que as notas da Molly sempre foram ruins, péssimas, então ela não conseguiu bolsa de estudo nem nada. Como a diferença, por exemplo, quando a Molly tirava B, por exemplo, na escola, havia comemoração na casa dela por causa do B. Agora, quando a Casey tirava B ou A, os pais dela se recusavam a comemorar, alegando que ela sempre tinha nota daquele calibre, vamos dizer assim. Comemorar para quê? Olha isso. Então a irmã foi para a faculdade e voltava para casa nos finais de semana, atormentava a irmã e tal, e o tempo se passou. Aí chegou o tempo da Casey se formar no colégio e ir para a faculdade. Acontece que ela queria fazer a formatura dela, e os pais disseram que como eles estavam pagando a faculdade da irmã, muitos gastos, eles não tinham dinheiro para pagar a formatura dela, e além do mais, eles não tinham dinheiro para pagar a faculdade dela. E que seria ela melhor começar a procurar um trabalho imediatamente. E que se ela decidisse ficar em casa, ela teria que pagar parte de todas as contas, bem como do aluguel. Ela disse aos pais que ela poderia pedir um empréstimo estudantil para pagar a faculdade. Os pais não concordaram e eles disseram não. Eles não tinham nenhuma expectativa em relação à educação da Casey, mas a Casey sabia que a única chance dela se livrar era se formando. Então a Casey, devido às suas notas altas, conseguiu uma bolsa de estudo integral. E os pais tiveram a coragem de perguntar se ela tinha certeza que ela queria ir. Ela começou a faculdade e durante esse tempo ela evitou apresentar qualquer homem que aparecesse na vida dela para os pais dela. A Molly, depois de 2 anos de ir na faculdade, parou a faculdade, voltou para casa. Mas a Molly não precisava pagar conta nenhuma ou aluguel, o que foi diferente quando disseram para a Casey, se ela ficasse em casa, ela teria que pagar tudo aquilo. E eis que na faculdade a Casey conheceu um jovem, na época da faculdade, o Peter. E a Casey disse que o Peter adorava um drama, porque ele adora resolver os dramas. Ele é o cara que, se não responde imediatamente a um desprezo, pode ter certeza, ele não vai perdoar e esquecer. Ele está apenas cozinhando algo pior para a vingança. Aí, né, claro, ela já contou a vida dela inteira, como que era a irmã dela, que a irmã dela era isso, invejosa, tal. E chegou uma época que o Peter, chegou o momento, ok, essa mulher da minha vida, eu quero casar. E até então ela não tinha nem apresentado o cara ainda pro pai, falou, meu Deus, o que eu vou inventar agora? Então o Casey e o Peter decidiram que eles iriam ter apenas uma cerimônia civil simples. Eles não estavam se importando com um casamento grande, devido ao orçamento dele, eles decidiram que seria preferível passar a lua de mel viajando para a Europa, ao invés de gastar no casamento. Mas aí ela tinha que apresentar um noivo à família. Ela disse que queria criar coragem, mas aí o cara, não, vamos lá e tal. Aí ela contou para os pais dela, né, que ela estava namorando uma pessoa que queria casar com ela e tal. Aí o pai dela disse que queria ter uma conversa a sós com o Peter.
Ela falou, ok, né? Mas se preparou. Falou, Peter, se prepara. Você não sabe o que é aquilo lá, é um ninho de cobra. Aí o Peter foi sozinho e animado para conhecer os pais da Casey. Ele comprou até um gravador de bolso de alta qualidade, que ele disse que ele ia esconder no bolso para registrar tudo que fosse conversado lá. Passando-se algumas horas, ele voltou mais tarde para casa, todo eufórico, e disse para Casey, abre aspas, querida Casey, você não vai acreditar na merda horrível que eles querem. Podemos ferrar todos eles. Ai, há tantas possibilidades. Fecha aspas. A Casey ficou confusa, ela não estava entendendo nada. O que ele queria dizer que haviam tantas possibilidades, ferrar a família? E ela disse assim, aí ele começou a contar para ela. Ele disse que os pais dela e a irmã, a Molly, sentaram-se todos na sala. É claro, eles reclamaram bastante da Casey para o noivo, disseram que eles estavam dispostos a pagar pelo casamento da Casey, um casamento suntuoso, mas com uma condição. A Molly entraria, em primeiro lugar, na frente da noiva. Isso mesmo, vestida de noiva. Porque disseram que não era certo uma irmã mais nova se casar primeiro. Então seria justo que a irmã tivesse pelo menos a experiência disso. Disseram que fotos seriam tiradas, a Molly escolheria o fotógrafo, escolheria o bolo, as flores, a decoração, a música e o vestido de noiva da Casey. O Peter, vingativo, estava à espreita de uma vingança nuclear. Ele disse que ao ouvir tudo aquilo, ele tinha todos os insultos prestes a dizer para eles, mas algo em sua alma sussurrou, engane estes idiotas. Os pais queriam que o casamento da Casey fosse sobre a irmã dela, sobre a Molly, não sobre a Casey. Ele disse aos pais da Molly e para Molly que ele precisaria pensar. Ela, ao ouvir a gravação, a Casey, ela ficou chocada. Ela disse, a distância não amenizou nada. Porque ela foi estudar, morar na faculdade, ela pensou, poxa vida, de repente não estando tão perto deles, eles sentir minha falta, me tratarem melhor, mas nada. Eles, queriam fazer do casamento da Casey um acontecimento para a irmã dela, a Molly. O Peter insistiu com a Casey que eles deveriam dar uma lição neles e começou a pensar em maneiras de ferrar com todos eles. Eles tinham pensado assim, vamos dar 2 endereços diferentes do casamento. Aí eles vão para um casamento e a moça vai para o outro, chega lá, não tem casamento no outro local. Mas aí o irmão do Peter foi sensato, porque ele ficou sabendo, e mostrou que algo assim seria difícil de conseguir. E aí a Casey disse, acabamos optando pelo plano mais benigno. Então, o que ela quis dizer com isso? Eles pagariam pela suntuosa festa, mas eles contratariam um segurança. E esse segurança não deixaria a Molly entrar. Aí, lá foi o Peter para casa dos pais da Casey e disse que ele não via razão, problema nenhum em aceitar isso, que o casamento fosse feito como eles queriam, mas o Peter disse que a Molly começou a pular de alegria, como se fosse o casamento dela. Mas aí o Peter disse assim para eles, olha, nada do que nós vamos comentar sobre esse casamento deverá ser discutido por escrito, porque a Casey pode ficar sabendo. Claro, ela sabia, só que não, a família queria que alguns detalhes fossem ocultos, senão, claro, que a irmã dela não ia permitir, que noiva que ia aceitar que a irmã ia vestida de noiva entrar na frente, não ia dar certo, né? Então, aí o Peter disse, olha, vamos só fingir para a Casey que não tem nada acontecendo, né? Vamos deixar, não tem problema nenhum, vocês escolhem o bolo, o local, a decoração, a música e tudo, só que não podemos contar para ela que a Molly vai entrar. Eles que não, claro que não. E aí ficaram lá discutindo sobre o casamento. E aí começaram-se meses e meses de discussão. E toda vez que tinha que falar algo do casamento, ele ia lá pessoalmente. Aí eles deixaram a família pensando que alguns detalhes do casamento a Casey não sabia, né? E começaram-se os meses de engano. Mas quem estavam sendo enganados eram eles. A Casey disse, mas peraí, eu quero escolher a música, né? Mas aí o Peter disse, olha, a Molly disse que ela quer escolher a música. Deixa pra lá, vamos manter a linha. Aí ela falou, tudo bem. Então, quando ia para escolher a comida, o que acontecia? A Molly
ia no local onde teria o evento e estaria experimentando quais as comidas que ela queria. E ela queria comidas caras. O Peter disse aos pais dela que não precisava ser nada muito caro, que eles não queriam abusar da boa vontade deles, mas a Molly exigiu que não, que os pais pagassem tudo do melhor. Não porque ela se importava com a Casey, mas porque a Molly tratava o casamento da Casey como se fosse o seu próprio casamento. E os pais disseram que pagariam tudo pelo mais caro que tivesse. Contrataram o melhor fotógrafo. O Peter escolheu um buquê de flor lindo e disse para a Molly que ela entraria com aquele buquê maravilhoso. Já que o buquê de flores que a Casey escolheu era feinho. Mas, na verdade, ele sabia que na hora H quem ia entrar com o buquê bonito era a Casey. Acabaria nas mãos dela. Mas na hora que chegou na parte do vestido de noiva, encontrou um problema. Eles queriam que a Casey usasse um vestido bem feio, mas bem feio mesmo, de noiva. Só que o Peter disse, olha, quando eu vim aqui falar do casamento e tal, a gente já tinha conversado a respeito de casamento. E a Casey, ela comprou já um vestido lindo. Aí a irmã dela, não, de jeito nenhum. Ela tem que entrar com esse. E mostrar uma foto, que ele falou que era o vestido mais feio que ele viu na vida dele, que uma mulher podia usar. E a Molly disse que ela compraria um vestido lindo, divino, maravilhoso para entrar na hora do casamento. A Casey pensou, não, gente, pelo menos isso, o vestido eu escolho. Mas aí, a Molly sugeriu que o Peter deveria fazer alguma coisa para estragar o vestido novo da Casey. Estragando o vestido novo da Casey, ela seria obrigada, em último minuto, a usar o vestido feio. Ele contou isso a Casey, ela ficou chocada ao ponto que a irmã e os pais chegaram para destruir o casamento dela. Mas ela disse ao marido, vamos fingir que aceitamos. E ela disse, ok, acho que tem um senso de humor distorcido. O vestido da Casey teve alterações para serem feitas, né? Então o Peter pegou uns pedaços dos vestidos bonitos, né, que sobrou das alterações, e levou para a família dela dias antes do casamento e disse, olha, levamos o vestido para fazer umas alterações, arruinaram o vestido lá. Ele mostrou os pedaços do vestido, mal sabiam eles que aqueles eram alterações que sobraram os pedacinhos. Aí pronto, eles estavam confiantes, bom, acabou, agora vai ser com o vestido feio. Aí o Peter disse que tudo bem. Levou lá, tal, aí ele voltou para casa, falou para ela, alegria que a sua irmã e seus pais ficaram, que estragaram seu vestido de noiva, tal, e ele falou, e a propósito, sua irmã estava flertando comigo a noite inteira. Bom, a única coisa que os pais da Molly não sabia era a respeito do segurança, porque o segurança, o pai havia contratado, o pai dela, só que o Peter falou, não, nós vamos trocar o segurança, isso vai ser a única coisa, porque vai ser o jeito, né, vai ter que impedir a entrada dela. Aí no dia seguinte, a mãe dela ligou para ela. Já compramos o seu vestido, você tem que vir aqui para experimentar. E ela foi. Ela falou que foi o vestido mais horroroso que ela já viu na vida dela e ela fingiu que ela aceitou aquele vestido. Aí ela disse, mas pelo menos eu estava ganhando um casamento suntuoso. E ela usou essa palavra dizendo que era um pagamento retroativo por danos emocionais. Aí os pais da Molly e a Molly disseram como seria tudo no dia do casamento. Seria assim, quando todos os convidados estivessem sentados, a Molly chegaria no horário exato da cerimônia, visto que toda noiva atrasa. Então, os pais assumiram que a Casey se atrasaria. Então, a Molly entraria na frente da Casey, sem dar a chance para a Casey a visse e tentasse impedir a irmã de entrar, porque eles não sabiam que a Casey sabia, né? Então, havia uma lista de entrada, né, com os nomes dos convidados. E a Molly, por ordem do Peter, deveria ser proibida de entrar. Os pais entrariam, tá? Então, os pais chegaram. O pai foi lá, tal, entrou, ficou lá com a mulher na hora lá do casamento, que aqui é muito comum, casamento não é... Mesmo casamento religioso não é feito muito dentro de igreja, são feitos dentro de salões, né? Então, geralmente, às vezes é um oficiante, às vezes é um pastor, alguma coisa assim. Então, o casamento civil religioso acontece no mesmo local. Aí o pai dela entrou, só que o pai dela recebeu uma mensagem dizendo que a Molly estava a 5 minutos de distância. Até isso eles arrumaram. O Peter, vingativo, falou, não... Vamos fazer isso. Fizeram um jeito lá para que a moça chegasse depois sozinha, com outras pessoas e tal. O pai da Casey foi lá para fora, né, assim, se posicionar para receber a Molly, que ele pensava que era Molly. A música nupcial começou a tocar, as portas se abriram e a Casey entrou. Aí o pai dela ficou chocado, começou a olhar para os lados, tipo,
cadê a Molly? Cadê a Molly? Por que ela não tá entrando, tal? Aí toca o telefone do pai, antes deles entrarem, toda aquela confusão na hora de entrar. Toca o telefone do pai e ele atende. É a Molly dizendo que ela tá plantada lá na porta e dizendo que não estão querendo deixá-la entrar. Aí o pai dela vira para ela e diz: alguma coisa aconteceu. Eu vou lá fora ver o que era. Não deveria ser você. E saiu. E ela plantada lá para entrar. Aí um amigo do Peter, que sabia do plano, e ao ouvir o pai da Casey dizer não deveria ser você, então em voz alta lá no meio ele começou: o que ele quis dizer com isso que não deveria ser você? Mas ele falou tudo isso para que o maior número de pessoas ouvissem. Aí o amigo falou: peraí, vou lá verificar o que está acontecendo. Mas, gente, tem uma coisa. Como existia a possibilidade pequena, a Casey pensou, que o pai dela tivesse a coragem de estragar o casamento dela, então ela pensou: não, meu pai vai me ver, ele vai entrar comigo, né? Ele não vai dar para trás e vai sair correndo para buscar Molly. Isso que ela pensou. Mas, como existia uma pequena possibilidade que isso acontecesse, então, o que eles fizeram? Eles alertaram o pai do Peter que se alguma coisa desse errado na hora da entrada da Casey, era pro pai do Peter entrar com ela. E aí, tá aquela confusão lá, né, na hora lá da cerimônia, aí o pai sai, larga ela plantada, corre lá o pai do Peter, pega ela no braço e entra nisso. O Peter já tá lá, né, esperando ela e tal, e começa o casamento, e o casamento foi tudo lindo, divino, maravilhoso, e nada do povo chegar, né, não chegou a Molly, o pai dela não apareceu, a mãe que estava dentro do local tinha saído também na confusão para ver o que está acontecendo. Como o pai do Peter lá levou pro altar, então estava tudo perfeito, mas ela não acreditava como que ele pôde fazer uma coisa dessa comigo. Mas, mesmo assim, o casamento foi lindo, muito bonito, muitas lágrimas, eles casaram sem problemas. Aí veio alguém, na hora da festa, e sussurrou algo no ouvido do Peter. E aí o Peter falou que ele ia lá fora ver o que está acontecendo. Um pouco foi relatado por ele, mas ele voltou da festa, e o resto foi relatado pelas pessoas, porque os convidados nessas horas já estavam sabendo que estava rolando, que tem uma louca lá vestida de noiva lá fora e tal. Aí, o que aconteceu? A Molly chegou vestida de noiva. O segurança a recusou a deixá-la entrar. O segurança disse a ela que ela deveria estar no local errado porque já havia uma noiva lá dentro. O pai da Casey tentou ameaçar o segurança dizendo que ele iria chamar a polícia, alegando que ele não trabalhava lá porque ele não contratou aquele homem. O segurança concordou e disse: pode chamar a polícia, eu fui contratado pelo noivo. E eu estou fazendo apenas o meu trabalho. Aí o pai da Molly percebeu que seria tarde demais e tentou exigir que então deixasse a Molly entrar de qualquer jeito para a festa. Nesse momento, o amigo do noivo, né, que era o parte lá do plano, se aproximou e começou a gritar com a Molly e disse: o que está acontecendo? E aí começou já o burburinho todo correndo pela festa, e cada hora um monte de gente chegando lá fora e vendo a Molly toda vestida de noiva, que ela deveria ter entrado antes. O pai da Casey exigiu que o Peter fosse dar uma explicação. O que está acontecendo aqui? O pai da Casey disse: não estão deixando a gente entrar, não quer deixar a Molly entrar. O Peter fez a melhor expressão de confusão. Mas o que ela está fazendo vestido de noiva aqui? O pai: como? Você concordou? Ele: concordei? Concordei com o quê? Aí o pai começou: você concordou que ela ia entrar vestida de noiva na frente da Casey? Ele falou: eu jamais concordaria com algo assim tão ridículo. Imagina se eu aceitaria que a Molly entrasse de noiva na frente da Casey. Eu não sei nada a respeito disso. E além do mais, eu exijo provas. Porque o que você está fazendo contra mim é uma calúnia. Eu quero que você produza provas. E aí não tinham provas, porque tudo que tinham ali eram umas mensagenzinhas trocadas umas ou outras, de coisas básicas do casamento, porque as coisas bravas eram sempre tratadas pessoalmente. O Peter disse que a Molly estava gritando, chorando, sentada no chão, chutando as pernas como uma criança. O pai da Casey tentou bater no Peter, mas o segurança e outras pessoas o impediram. O Peter disse aos pais da Casey que eles eram pais horríveis e que absurdo o acusarem de ser parte daquele plano estúpido. E ele voltou para a festa. Ninguém acreditou nos pais da Casey. Imagina que o noivo ia saber disso e ia concordar? Imagina que a Casey ia saber de uma coisa dessa? Algumas pessoas filmaram partes disso. A Casey disse que ver seus pais e sua irmã sendo despedaçados foi delicioso.
ela disse que depois de anos de ser acusada de coisas que ela nunca fez e vê-los passar pelo vexame, foi um dos melhores presentes de casamento que ela pôde receber. A mãe dela, os convidados disseram, também estava lá chorando. O pai estava lívido e a irmã continuava chorando e gritando. As pessoas que ficaram lá, algumas delas perguntando, né, mas absurdo, imagina, por que o Peter concordaria com uma coisa dessa? E os pais não tinham resposta. Iam dizer o quê? O próprio noivo negou tudo. Então ninguém acreditou nos pais e depois os seguranças mandaram os 3 ir embora. Os pais e a Molly caiam fora daqui. Eventualmente, né, foram instruídos a sair do local. O pai da Casey dizem que teve que arrastar a Molly para fora, porque ela se recusava a sair do chão, chorando como fosse uma criança mimada, esperneando. Eles se divertiram muito na festa. Depois disso, eles foram para o hotel dormir um pouco, antes de partir para a lua de mel. Os pais, antes do casamento, eles tentaram pagar também as passagens de avião, mas aí eles acharam que, não, isso é muito arriscado, pois depois deles passarem algo desse tipo, claro que eles cancelariam o voo e aí estragariam a festa. Aí ele, na época, não, eu faço questão de pagar as passagens, você já está gastando muito dinheiro e tal. Aí a Molly manda uma mensagem a Casey, ela culpou a Casey pela humilhação que ela passou, chamou o Peter de cobra de 2 caras, que os enganou durante meses e esperava. Mas ela já não esperava, ela tinha certeza que ela seria traída pelo Peter. O Peter, vingativo, pegou todas as mensagens da Molly e enviou para o chat do grupo familiar. E enviou todas as mensagens para ele, onde a Molly os xingava, os ameaçava, mas ele manteve aquele truque, nossa, você está delirando, nunca concordei com nada, e ameaçou processar a Molly e aos seus pais por difamação e também por assédio. O Peter, dramático, implorou à família que os ajudasse, impedindo de que a Molly e os pais tentassem arruinar a lua de mel. Visto que não conseguiram arruinar o casamento, pediu que não divulgassem a localização dele, em caso os pais enviassem a Molly para lá, alegando que de alguma forma que ele havia concordado em passar a lua de mel com eles. Aí a família garantiu que isso não vai acontecer. E todo mundo começou a achar que a Molly era louca. Os pais eram loucos, imagina os familiares lendo aquela coisa, gente. Olha o ponto que essa família chegou, né? A Casey disse, resumindo, ela disse que ela preferiria ter uma família normal, amorosa no casamento dela, mas que pelo menos uma vez na vida eles não conseguiram arruinar algo significativo para ela. E ela disse que muitas pessoas se perguntam por que eles a tratavam assim diferente? E ela disse, abre aspas, eu me perguntei isso durante toda a minha vida e ainda não sei. Tentei perguntar quando era jovem, mas eles negaram que tratavam a Molly diferente e sempre me repreenderam por agir de maneira mimada. Então parei de tentar saber. Pensei em muitas possibilidades, mas com base nas minhas observações, acho que aconteceu foi o seguinte, não fui planejada. Eles demoraram para ter minha irmã. Então, ela não era só desejada, mas também era como uma criança milagrosa depois de tanto tempo. No entanto, dada a nossa diferença de idade ser pequena, acho que eles não esperavam que iriam ter uma filha logo em seguida e tão cedo. E talvez só tenham percebido que estavam esperando a mim, quando já era tarde demais. Então, eles tiveram que lidar com um bebê não planejado, enquanto ainda lidavam com um recém-nascido. Essa é a minha conjectura. Mas, independente disso, aceitei que a resposta realmente não importa. O que eles fizeram comigo foi injustificado. Não importa o que acontecesse, fecha aspas. Ela disse que ela e o Peter têm a seguinte teoria, que os pais nunca quiseram fazer isso. E eles acham que a Molly deve ter tido um acesso de raiva pela Casey casar primeiro, sendo mais jovem. Então, quando a Molly, ela mal conseguia ter um namorado. Então, eles fizeram aquela proposta estranha, ultrajante. Eles pensam que talvez os pais pensaram que o Peter nunca ia aceitar uma coisa dessa. Mas quando o Peter aceitou, os pais não tiveram como dar para trás, porque aí a Molly ia dar um show.
E os pais pensando, o Peter não vai aceitar uma coisa dessa, então a mocinha ali não vai ficar com raiva da gente, vai ficar com raiva do Peter. Mas quando o Peter aceitou, foi tudo por água abaixo. E eles acham que foi isso. Agora as minhas considerações. Eu não acho que foi só isso. Eu acho que essa moça, claro que eu acho que a ideia partiu da Molly. Aí eu quero entrar vestida de noiva. Eu tenho uma outra história que um dia eu conto também. Eu fui num casamento de uma amiga minha. A mãe da noiva insistiu que ela queria entrar na frente da noiva sozinha vestida de preto. Eu estava no casamento e ela entrou. Não vestido de noiva preto, mas de vestido preto. Imagina a cena no casamento da sua filha. O que aquela mulher está fazendo andando sozinha vestida de preto? E entrou. Então, tem gente doida pra tudo, né, gente? Então, o que eu acredito que a Molly falou pros pais, não, imagina, vamos arruinar o casamento dela, ela não merece, ela isso, é aquilo, e fez a cabeça dos pais, e os pais, como sempre, acreditam na filha, a filha é melhor, a filha deseja isso, e os pais concordaram com tudo. Eu não acredito que os pais eram contra, não, e achavam que o Peter não ia aceitar. Eu acho que os pais concordaram com a Molly, tipo, não, é o casamento deles, mas a gente arruina lá e vai ser tudo sobre você. Eu acredito, essa é a minha teoria, que os pais não estavam dando a mínima. Anos se passaram, o Peter é fiel e ele não traiu a esposa dele, como a Molly disse. E esse é o caso de hoje, Revanche 1. Eu acho que foi brilhante. Foi brilhante a ideia dele. Brilhante pelo seguinte, eles não tinham em mente em fazer um casamento assim. Eu acredito que eles teriam ido longe demais se são noivos que pensaram, vamos ter uma festa, convidados, bolo, isso, aquilo. E aí você faz um carnaval desse e estraga a tua festa, mas não estava ali nos planos deles fazerem um casamento. Era uma coisa, uma cerimônia civil simples que eles iam ter e acabou. Todo o raio da festa, do bolo, de tudo, saiu ali a ideia de quem? Ideia dos pais dela e da Molly. Então, o que eles fizeram? Aceitaram. Então, foi meio que um jogo, tipo, vai virar um carnaval, vai virar uma piada, mas e daí? A gente não ia ter mesmo. Então, eu acho que ele se vingou de uma forma brilhante. Não poderia ter passado um vexame maior do que ela passou. Vestida de noiva, sentada no chão, gritando, esperneando na frente do povo, pensando, meu Deus, coitada dessa moça, né? Tá surtando. E esse é o caso de hoje. Eu gostaria de saber se vocês gostaram do caso Revanche. Eu tenho muitas histórias. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários para dizer se vocês querem ver histórias de revanche. E eu vejo vocês em breve. E não esqueça de deixar o like para o YouTube entender que esse vídeo é bom. E recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais.